Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Discom Rio se conectando aqui pelo Instagram, pelo Facebook. Dá início à leitura de hoje do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 25, verso número 38. Quem está se conectando, seja bem-vindo. Nesse sábado, dia 27 de setembro de 2025. Meu nome é Mahaprabhu Kripa Das. Vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchayva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana Rishi, o ser humano supremo. Reverências também à mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o propagador. Jaya. Verso 38. Tudo bem, Luiz Rocha, bem-vindo. Também Stephanie Weber. This is brave. A Stephanie, bom dia, Hare Krishna, Stephanie. A Aline Lira. Vamos lá. Nakarhichim matparashantarupe Nang shanti nome nimisho ledi hetihi Yeshan aham priya atma sutas cha Sakaguru suridodaivan istam Nanam karhichit. Alguma vez, matparaha, meus devotos, Shantarupe, ó mãe, Nankshanti, perderão, no, não, meu, Animishaha, tempo, Ledhi, destrói, Retihi, arma, Yesham, de quem? Aham, eu, Priyaha, querido, Atma, o eu, Sutaha, filho, Cha, Saka, amigo, Guruhu, preceptor, Suridaha, benfeitor, Daivan, deidade, Istam, escolhida. Então vamos à tradução desse shloka e depois a leitura do significado, ou seja, dos comentários de Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aqui, Jai Srila Prabhupada. Tradução. O Senhor continuou: minha querida mãe, os devotos que recebem tais opulências transcendentais nunca são delas privados. Nem armas, nem o passar do tempo podem destruir tais opulências. Visto que os devotos me aceitam como seu amigo, parente, filho, preceptor, benfeitor e deidade suprema, eles não podem ser privados de suas posses em tempo algum. Então temos aqui Kapila Muni se dirigindo a Devahuti, sua mãe, falando sobre essa opulência dos devotos, opulência transcendental, uma opulência que não é maculada, tocada pela energia material. Olá, Otávio, Daniel, bem-vindo, Hare Krishna, Ojasuidasa, não é isso? Então, nada pode macular, destruir essas opulências adquiridas no campo da transcendência. Ou seja,
o devoto aceita Krishna, se rende a ele, numa atitude de devoção, e a partir daí, a suprema personalidade de Deus, ele vai também reciprocar com essa alma, dando-lhe o devido abrigo, a devida proteção. E o significado de Srila Prabhupada é um significado muito interessante. É bastante extenso. São 2 folhas e um pouquinho mais. Eu vou já fazer minhas oblações aqui, minhas reverências ao Srimad Bhagavatam, aos devotos Bhagavatas e à Suprema Personalidade de Deus, para depois comentar. E eu estou aqui também ávido para ouvir os comentários de quem está aí ouvindo, tá? Compartilhar, né, suas percepções. É sempre muito legal, tá bom? Omagyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a choque do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine. Shirupa Si Sanatana Bhata Raghunatha Sijiva Gopal Bhata Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindhu Bhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, verso 38 do capítulo 25 do 3º canto. Nakarhitim matparashantarupe nakshanti nome nimisholi hetihi yeshanaham priyatmasutascha sakaguru suridodaivam ishtam. O Senhor continuou, minha querida mãe, os devotos que recebem tais opulências transcendentais nunca são delas privados. Nem armas, nem o passar do tempo podem destruir tais opulências. Visto que os devotos me aceitam como seu amigo, parente, filho, preceptor, benfeitor e deidade suprema, eles não podem ser privados de suas posses em tempo algum. Então vamos lá. Haridashana, seja bem-vindo. Também o Fernando Araújo. Hare Krishna. Significado agora de Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Afirma-se no Bhagavad Gita que alguém pode elevar-se aos sistemas planetários superiores, inclusive a Brahma Loka, em virtude de atividades piedosas. Porém, ao se acabar os efeitos dessas atividades piedosas, ele volta novamente a esta terra para começar uma nova vida de atividades. Desse modo, mesmo que sejamos promovidos ao sistema planetário superior para gozar de prazeres celestiais e de longa duração de vida, ainda assim, este não será um arranjo permanente. Conforme eu mencionei, o significado é um pouco extenso, então vou comentando parte a parte, para a gente poder debater aqui melhor cada ponto filosófico. E o primeiro já é sobre essa questão, né, de meta de vida. Essa questão que envolve meta de vida. Verdadeiro objetivo da vida. A gente sabe que, conforme os Vedas advogam, a forma humana de vida é uma forma muito rara. Aqui, nesse planeta que a gente se encontra, é uma forma muito especial. Característica desse planeta é que, por ele ser um plano intermediário, dentre os sistemas planetários, existem planetas inferiores, intermediários, superiores. Nesses inferiores existem condições infernais de vida. E lá nos superiores, condições celestiais. Mas tudo está submetido à ação do tempo.
seja uma vida num planeta inferior, de curta duração, num planeta intermediário, que também não é de longa duração, ou num planeta superior, celestial, cuja duração de vida é muito longa, e onde se vive uma situação de muita opulência, muita boa fortuna, materialmente falando, tudo é transitório, tudo é temporário. Então, dentro da perspectiva dos Vedas, que está lidando com a natureza real do ser, a natureza real existencial, que é o plano do absoluto, que é o plano da eternidade, do momento presente eterno, ainda que se viva uma vida de longuíssima duração, assim, algo fora da nossa capacidade de compreensão, 100 mil anos, entendeu? É um frame. Esse é o ponto. Mas a forma de vida humana, ela tem essa característica de nos possibilitar, devido ao plano que nós nos encontramos, plano intermediário, então a gente lida, a gente percebe as dualidades de forma muito evidente. E esse tipo de percepção é uma mola propulsora para a indagação filosófica, para entender por que uns sofrem muito e por que outros têm tantos desfrutes. Então essa dualidade, ela tem esse propósito. E a forma de vida é a forma que, dado as potencialidades que a alma dispõe, nesse invólucro material que é o corpo humano, capacidade da fala, capacidade da leitura, a capacidade da meditação, da indagação, do estudo, das escrituras reveladas, da contemplação do universo material, tudo isso precipita, facilita esse despertar para aquilo que é real. Então, portanto, dentro desse viés, nenhum tipo de proposta que não seja a emancipação da alma espiritual eterna para viver num ambiente eterno é vantagem, entendeu? Ainda que seja um planeta celestial. Mas claro, como nós somos nitya badas, almas numa condição de condicionamento eterno, até que haja o despertar, né? E uma conexão com um processo fidedigno e verdadeiro, a tendência que nós temos é de estar sempre buscando o prazer sensorial, a gratificação dos sentidos. A gente está nessa areia movediça. Então, por isso, refinar os prazeres ou incrementar os prazeres superiores, mas ainda assim materiais, acaba que faz parte. Até a pessoa ter um holofote de conhecimento, como o Prabhupada nos forneceu, para fazer a gente entender que não adianta nenhuma gama de prazer. O Prabhupada fazia uma analogia muito interessante, que, por exemplo, um pássaro numa gaiola, você pode botar um pássaro numa gaiola de ouro, oferecer para ele a maior variedade possível de alimentos suntuosos, mas ele está dentro da gaiola, entendeu? Está preso. E a verdadeira meta é liberdade. Liberdade da influência dos três modos da natureza material, liberdade da influência dessa energia material e da necessidade de estar submetido ao ciclo de nascimento, velhice, doença e morte. Então, por isso, não tem vantagem nenhuma esse desenvolvimento material e alçar uma vida suntuosa, cheia de prazeres, porque está dentro do ciclo de nascimentos e morte, tá? Existe o sistema Karma Kanda dos Vedas, porque o Krishna ele é muito misericordioso e ele disponibiliza sempre
diferentes meios para a pessoa satisfazer seus desejos, seus interesses. Então, uma pessoa boa, benevolente, mas que está ainda inebriada com esse cultivo de vida de prazeres sensoriais, prazeres mundanos, ainda que refinados, né? Que já é muito melhor do que prazeres rasteiros, né? Mas Krishna ok, ele oferece vários sistemas que atendem diferentes tipos de consciência. E o sistema Karmakanda é um sistema no qual a pessoa vai através de ações piedosas, da prática de sacrifícios, satisfaz os semideuses e vai alçando estágios de consciência em situações mais materialmente afortunadas. Mas volto a dizer, não é a meta. Então é isso. Então, como Prabhupada menciona, desse modo, mesmo que sejamos promovidos ao sistema planetário superior para gozar de prazeres celestiais e de longa duração de vida, ainda assim, este não é um arranjo permanente. Ponto. Prabhupada aqui deu logo o Siddhanta, né? Continuando. Mas, quanto aos devotos, seus bens, a obtenção de serviço devocional e a consequente opulência de Vaikunta, mesmo neste planeta, nunca são destruídos. Imagine aqui, Prabhupada, atentem para isso, Prabhupada, quais são os bens de um devoto? Não são lar, uma casa, um automóvel, um diploma e um trabalho digno, até relevante socialmente falando. Não, os bens de um devoto, Prabhupada fala, é serviço devocional e a opulência de Vaikunta, que é o mundo espiritual. Vaikunta, sem ansiedade, né? Então, Prabhupada está falando aqui os bens de um devoto são esses. O maior bem que o devoto tem é o serviço devocional a Krishna, que é feito através do serviço devocional aos devotos de Krishna. Ele se incrementa o serviço devocional a Krishna servindo os devotos de Krishna. Continuando. E sim, isso nunca é destruído. Essa opulência dos devotos, na medida em que o devoto está entregue ali a Krishna, rendido, aceitando o controle de Krishna, esse bem que ele possui é indestrutível, né? Neste verso, o Kapila-deva chama sua mãe de Shantarupa, indicando que as opulências dos devotos são fixas, porque os devotos estão eternamente fixos na atmosfera Vaikunta, que se chama Shantarupa, por estar no modo da bondade pura, sem perturbação dos modos da paixão e ignorância. Uma vez que alguém se fixe no serviço devocional ao Senhor, sua posição de serviço transcendental não poderá ser destruída, e o prazer e o serviço farão apenas aumentar ilimitadamente. Tem dois pontos aqui muito interessantes. O primeiro é sobre esse estado de bondade pura, tá? Adilila, Hare Krishna, Adilila sempre muito participativa. Obrigado aí por seus comentários. Daqui a pouquinho eu vou fazer aqui uma observação dos comentários de vocês, tá bom? Então, primeiro ponto aqui que eu observei nessa leitura aqui é sobre a questão da bondade pura, né? Bondade pura, porque a bondade é uma das características desse mundo material, os gunas, né? As qualidades materiais da energia material são Tamoguna, Rajoguna, Sattwaguna, né? Sattwaguna é bondade. Então a bondade, uma pessoa que está influenciada pelo modo da bondade, ela está numa posição de mais, assim, conforto, porque ela entende as coisas, ela entende o funcionamento das coisas até certo ponto, né? Mas assim como qualquer outro guna, o modo da bondade também nos aprisiona nesse mundo, né? A pessoa que é boazinha,
benevolente, caridosa, vegetariana, inquisitiva, mas ela não está linkada com o serviço devocional, entendeu? Que é transcendental, que está além das influências dos gunas. A pessoa fica presa pelas suas ações meritórias e até se credencia a vivenciar, experienciar vida em planetas superiores, né? Em razão dos seus créditos, né, piedosos. Então, é importante isso, que existe uma bondade pura, Vishuddha Sattva, que é uma plataforma de consciência que está além da bondade Sattva-guna, porque é a bondade transcendental, né? Então, por exemplo, a gente dá um exemplo aqui. Eu sou caridoso, eu distribuo alimento para as pessoas que estão em situação de rua. E olha, esse alimento é vegetariano. Só que não é oferecido a Krishna. Então não é prasada. Então é um ato de bondade. Sattva-guna, um alimento apropriado, sem violência. Desculpem. Mas é bondade. Agora, esse mesmo contexto, mas que o alimento é oferecido a Krishna com amor e devoção, preparado com o interesse de oferecer para Krishna e oferecido a Krishna, aí esse alimento, além dele ter os componentes mencionados na situação anterior, é um alimento vegetariano, asseado o seu preparo, está sendo dado em caridade, mas ele é prasadam. Isso é Vishuddha Sattva. Está além da bondade. É um alimento que vai nutrir o corpo de quem o recebe, mas mais do que isso, ele está krishnaizado. É um alimento que contém ali esse componente do serviço devocional, ele é prasadam. Então ele vai nutrir a alma. Quem recebe esse alimento, honra esse alimento, ele está preparando o seu coração para também ter o seu despertar em algum momento. Tá? Pode não ser algo assim imediato, instantâneo, mas também pode. Tá? Então, e a outra coisa, desse trecho que eu li, que é a parte que fala: uma vez que alguém se fixe no serviço devocional ao Senhor, sua posição de serviço transcendental não poderá ser destruída. E o prazer e o serviço farão apenas aumentar ilimitadamente. Todo mundo está buscando prazer. A alma, por natureza, ela é ávida por prazer. Até porque ela, na sua constituição natural, ela é o quê? Satit Ananda. Ananda é bem-aventurada, que é uma plataforma de consciência que está acima da felicidade. Ananda é bem-aventurança, é outro patamar. Transcendental também. Né? Mas a questão é essa. Estamos buscando por prazer. É natural a alma, mesmo nessa condição corporificada, obviamente, devido à sua tendência, ela quer o prazer, ela quer o prazer. Só que a gente vai buscar o prazer, o quê? O prazer dos sentidos. E ficamos presos na seara do mundo material, sempre ávidos pelo prazer sensorial. E aí, isso não tem fim. Nunca vamos encontrar uma plataforma de pacificação da mente e do coração. A gente sempre vai querer mais prazer. Tá? Mas faz parte, essa é a busca da alma. Faz parte da sua natureza, como eu disse, ela é Ananda, bem-aventurada. Tá? O ponto é que tudo que está dentro da seara do mundo material, todo tipo de prazer, ele está fadado a algum momento a ele se encerrar, ele tem começo, meio e fim. Né? E mais do que isso, o prazer sensorial, ele é tão estranho que aquilo que é fonte de prazer também pode virar, de repente, uma fonte de sofrimento. Uma pessoa que gosta muito de doce, e aí ela gosta do pudim de leite condensado, e aí ela come
um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, aí de repente ela é obrigada a comer 3 pudins inteiros de leite condensado. Aquilo que era prazer vai virar sofrimento. Entende? Então isso é característica do prazer material, ele é sempre dúbio. Agora o prazer transcendental não, ele sempre aumenta. E esse aumento, ele vai incrementar o quê? O que dá prazer, que é o serviço devocional. A prática do serviço devocional nos dá prazer. E esse prazer aumenta o nosso interesse pelo serviço devocional. É um negócio que não tem fim, entendeu? E isso traz um tipo de prazer que é o prazer interno da alma. A nossa batalha é essa, né? Incrementar a prática devocional, tá? Vamos lá. Para os devotos ocupados em consciência de Krishna, na atmosfera Vaikunta, não há influência de tempo. No mundo material, a influência do tempo destrói tudo. Mas na atmosfera Vaikunta, não há influência do tempo, nem dos semideuses, porque não há semideuses nos planetas Vaikunta. Entenderam isso? Os semideuses são agentes que auxiliam Krishna no universo material. No mundo espiritual só tem devotos que estão além de qualquer tipo de obrigação dármica com o mundo material. Lá é Raganuga Bhakti, serviço devocional espontâneo. Todo mundo querendo dar prazer somente... Ademas, querido, tudo bem? Bom dia. Comentou aqui da minha camisa, né? Esse é Krishna, né? Chama Sundara. Negro belo. O termo chama Sundara quer dizer negro belo. Krishna, ele tem a tez enegrecida, né? Prabhupada fala que é um tom assim, acinzentado, azulado. Quando a gente vê o que mais se aproxima da cor do corpo de Krishna, é nuvens carregadas, aquelas, quando vem aquelas tempestades, e as nuvens aparecem, tem aquele tom enegrecido, azulado. Então esse aqui é Chama Sundara, negro belo. É Krishna, um dos nomes de Krishna, né? Então vamos lá, eu falava do... no mundo material, a influência do tempo destrói tudo, mas na atmosfera Vaikunta não há influência do tempo nem dos semideuses, porque não há semideuses no planeta Vaikunta, exatamente. Então, ou seja, os semideuses são agentes de Krishna que atuam aqui no mundo material. Ponto. E é dito que nessa era de Kali Yuga que a gente está, os semideuses fazem fila para nascer aqui nesse mundo material. Por quê? Porque nessa Kali Yuga ocorreu o advento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, né, que veio trazer o Harinama Sankirtana Jagya. Trouxe toda a atmosfera de Goloka Vrindavana, do mundo espiritual, o plano mais elevado do mundo espiritual, que é além de Vaikunta. Vaikunta são os planetas onde Narayana prevalece, né, a deidade de Narayana. Krishna se manifesta como Narayana numa condição de Deus Todo-Poderoso, que é reverenciado como Deus. Já em Goloka Vrindavana, Krishna se manifesta como um vaqueirinho, um menino muito atrativo, aonde a compreensão, a percepção dele como sendo Deus não existe. O que existe é só amor puro e incondicional. Seguindo, deixa eu só dar uma lida aqui no que vocês já comentaram. Temos aqui a Adilila. Adilila, sim, irmão, almas condicionadas, mau negócio, planetas celestiais, vai para os planetas celestiais, mas é temporário. Alma condicionada desfruta um tempo, cai na cadeia material de novo. Exatamente isso que está sendo falado aqui. Pode nascer como gato, verdade, tem isso, né? Os riscos, né, de nascer nesse mundo em formas inferiores. Aqui no Instagram, ainda nenhum comentário assim filosófico não, né? Então, continuando a leitura.
Nossas atividades aqui são controladas por diferentes semideuses. Mesmo a ação de mexer nossa mão e nossa perna é controlada pelos semideuses. Pegaram? Até o piscar dos olhos, isso tem um controle por trás disso. Interessante, né? Os semideuses, eles são os controladores de tudo que está acontecendo aqui. Por trás de tudo que existe no mundo material, existe uma deidade controladora. Nada acontece aleatoriamente, entendeu? Nada. Porém, na atmosfera Vaikunta, não há influência dos semideuses ou do tempo, portanto, não há possibilidade de destruição. Quando o elemento tempo está presente, certamente há destruição. Mas na ausência do elemento tempo, passado, presente ou futuro, tudo é eterno. Portanto, este verso usa as palavras na-nakshanti, na-nakshanti, indicando que as opulências transcendentais não serão jamais destruídas. É isso aí. Agora, a gente tem que conseguir transformar essa compreensão racional de tudo isso em realização espiritual, para poder sentir esse gosto da vida devocional, né? Isso é que é difícil, né? O root da vida devocional, de forma que ele seja tão intenso e forte que a gente realmente vá renunciando os prazeres mundanos, né? Os prazeres sensoriais, né? Aqui tem uma foto Índia 22, sou nova, quero saber mais, eu nasci na Argentina, agora moro no Brasil. Ah, que bom, seja bem-vinda. Está aqui no Brasil, em que localidade, né? Porque nós temos, é sempre muito bom conhecer os centros de pregação da ISKCON, né? E ter o contato com as pessoas que estão ali nessa busca, nesse cultivo. Se você está gostando, tá? Nós temos, além das leituras sistemáticas, né, diárias que acontecem aqui por esse canal de transmissão, anota aí, tá o nosso Facebook, ISKCON, ISKCON-RJ. Eu estou fazendo uma transmissão pelo Instagram e também pelo Facebook. A do Instagram, ela não é diária, a do Facebook é diária. No Instagram, somente alguns devotos fazem essa transmissão simultânea, como eu estou fazendo agora, tá? Ah, tá no Rio de Janeiro? Que bom! Nós temos um templo muito legal ali no Itaiangá, na Estrada da Barra da Tijuca, 2010, em frente ao Itaiangá Golf Club, onde temos atividades, sobretudo aos domingos, um festival transcendental muito legal. Será um prazer recebê-lo lá. Enfim, tá bom? Vamos lá. Descreve-se também o motivo da ausência de destruição. Os devotos aceitam o Senhor Supremo como a personalidade mais querida e correspondem com ele em diferentes relações. Eles aceitam a Suprema Personalidade de Deus como amigo, o amigo mais querido, o parente mais querido, o filho mais querido, o preceptor mais querido, o bem-querente mais querido ou a mais querida deidade. Já vai sair? Tá. Vou deixar aqui com você. Desculpe, só um minutinho, gente. Tá bom. Quando for umas 3h30, 4 horas, eu tô de volta, tá? Tá. Ó, já troquei. Tá. Então, gente, o Senhor é eterno, portanto, qualquer relação na qual o aceitemos também é eterna. Confirma-se claramente nesta passagem que as relações não podem ser destruídas. E por isso, as opulências dessas relações não serão jamais destruídas. Esse é um ponto filosófico bem complexo, tá? Entender. A gente tem que compreender que Krishna é uma pessoa. E tal qual uma pessoa, nós vamos poder estabelecer uma relação com ele de amizade, de servidão e até parental. Tá? Claro, isso daí é uma revelação que acontece quando se atinge a emancipação espiritual.
você vai ter revelado o seu Swarupa, a sua forma eterna, perante Krishna, né? E aí estaremos encaixados em algum tipo de relacionamento com a pessoa suprema, tá? Confirma-se claramente nesta passagem que as relações não podem ser destruídas, e por isso as opulências dessas relações não serão jamais destruídas. Toda entidade viva tem a propensão a amar alguém. Podemos ver que, se alguém não tem objeto de amor, geralmente dirige seu amor a um animal de estimação, como um cão ou um gato. Tchau, querida. Vai com Deus. Tudo de bom lá, tá? Aqui o Foto.Índia 22, está no Unuamar, região dos lagos, perto de Rio das Ostras. Em Búzios nós temos um grupo lá, um centro de pregação em Búzios, tá? Muito perto de Rio das Ostras. Pela internet você pode conseguir essa conexão, tá bom? Então, continuando. Esse é um ponto também, né, que fortalece essa compreensão, né, de que a alma está buscando por amor, entendeu? Amar. A natureza da alma, aquilo que é inerente à alma espiritual, a alma espiritual é a nossa identidade, né, gente? É o que somos. Não somos corpos materiais. Não somos os personagens que vivenciamos no mundo material. Somos a centelha viva que dá vida ao corpo material. Essa é a nossa identidade. Então, a alma tem como propensão natural amar e ser amada. E isso se dá, o amor, ele se notabiliza como uma expressão de ação, não meramente subjetiva, de sentimento. O sentimento amoroso, ele deve estar acompanhado da atitude amorosa. E a atitude amorosa é o que nos move, tá? E amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, amar a Deus sobre, né, acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A meta é amar a Deus, encontrar esse amor adormecido, né? Isso é com atitude amorosa, né? Serviço devocional. Desfrutaremos eternamente da relação com o Senhor Supremo sob diferentes aspectos. Um aspecto especial neste verso é a aceitação do Senhor Supremo como o Supremo Preceptor. O Bhagavad Gita, falado diretamente pelo Senhor Supremo, e Arjuna aceitou Krishna como Guru ou Mestre Espiritual. Do mesmo modo, devemos aceitar apenas Krishna como o Mestre Espiritual Supremo. Como assim? Só devemos aceitar Krishna? E os gurus, os mestres espirituais, como é que fica isso? Eles não têm importância? O que Prabhupada está mencionando aqui é que Krishna, ele é o mestre espiritual original. Na verdade, Balarama é o guru original, mas Balarama é Krishna. Não quero confundir ninguém, né? Mas Krishna está lá de boa, Atmarama, bem-aventurado, não precisa de nada. Só que Krishna é um ser, uma personalidade. E ele quer amar, ele quer intercâmbio amoroso. Então ele se expande. Sua primeira expansão é como Balarama. Então Balarama vai ser aquele que vai direcionar tudo que é, assim, voltado para o serviço a Krishna. Balarama sustenta tudo que tem como objetivo o serviço a Krishna. Por isso Balarama é o guru original. Então, todo aquele que promove o culto do serviço devocional a Deus, dentro dos limites
de Guru Shastra Sadhu, que é o que o Guru fala, o que as escrituras revelam e o que os gurus predecessores também falaram, isso é estar dentro ali da proposta de Krishna. Né? É Krishna que está falando em última análise. Então está tudo certo. Né? Aquele que transmite fidedignamente, fielmente, os ensinamentos de Krishna, está agindo como o próprio Krishna. E, consequentemente, é Krishna que está falando em última análise. Então, continuando, naturalmente, Krishna significa Krishna e seus devotos confidenciais. Krishna não anda sozinho. Esse é outro ponto muito importante. Quando falamos de Krishna, aí Prabhupada bota entre aspas, Krishna significa Krishna em seu nome, em sua forma, em suas qualidades, em sua morada, em seus associados. Tá? Krishna nunca está sozinho, pois os devotos de Krishna não são impersonalistas. Por exemplo, um rei está sempre associado com seu secretário, seu comandante, seu servo e tanta parafernália. Tão logo aceitemos Krishna e seus associados como nossos preceptores, nenhum mau efeito poderá destruir nosso conhecimento. No mundo material, o conhecimento que adquirimos pode mudar por causa da influência do tempo, mas, não obstante, as conclusões recebidas do Bhagavad Gita, diretamente das palavras do Senhor Supremo, Krishna, jamais poderão mudar. De nada adianta interpretar o Bhagavad Gita, ele é eterno. Pegaram? Primeiro, Krishna. Isso é uma característica de Krishna que revela a importância da identidade do ser. Entendeu? E de que o mais elevado caminho espiritual é o caminho do serviço devocional amoroso, a atitude amorosa perante Deus. Né? Então, por isso, Krishna, você não vai ver Krishna sozinho. Krishna está sempre acompanhado do seu séquito. Quando se fala de Krishna, a gente entende Krishna, sua morada, sua forma, sua parafernália, seus devotos. Entendeu? E para Krishna, os devotos dele são muito importantes. Por quê? Porque o devoto de Krishna revela Krishna. Entendeu? Então ele é muito honrado. Krishna preza muito o seu devoto. Tá? Krishna, o Senhor Supremo, deve ser aceito como nosso melhor amigo. Ele jamais nos enganará. Ele sempre dará seu conselho amigável e sua proteção amigável ao devoto. Se Krishna for aceito como filho, ele jamais morrerá. Aqui podemos ter filhos muito amorosos, mas o pai e a mãe, ou aqueles que lhes são afeiçoados, sempre esperam, abre aspas, que meu filho não morra, fecha aspas. Krishna, porém, não morrerá jamais. Portanto, aqueles que aceitarem Krishna, ou o Senhor Supremo, como seu filho, jamais serão privados de seu filho. Em muitos casos, os devotos aceitaram a deidade como seu filho. Na Bengala, há muitos exemplos assim. E mesmo após a morte do devoto, a deidade executa a cerimônia de Shraddha para o pai. A relação nunca é destruída. As pessoas estão acostumadas a adorar diferentes formas de semideuses, mas o Bhagavad Gita condena tal mentalidade. Portanto, devemos ter a inteligência de adorar apenas a suprema personalidade de Deus sob suas diferentes formas, tais como Lakshmi Narayana, Sitaram e Radha Krishna. Assim jamais seremos enganados. Adorando os semideuses, podemos elevar-nos aos planetas superiores. Mas durante a dissolução do mundo material, a deidade e a morada da deidade serão destruídas. Contudo, aquele que adora a suprema personalidade de Deus é promovido aos planetas Vaikunta, onde não há influência de tempo, destruição ou aniquilação.
A conclusão é que a influência do tempo não pode atuar sobre os devotos que aceitaram a suprema personalidade de Deus como tudo. Srila Prabhupada aqui, Jai. Então tá aí, né? Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9, fala Janma karma chame divyan evanjoveti tatataha tyaktuadeham punar janma naiti mameti sorjuna. Aquele que conhece a natureza transcendental do meu nascimento, Janma, e karma e das minhas atividades, né? Chame divyan, né? O quão divinos são, né? A natureza transcendental de meu nascimento e minhas atividades. Após abandonar este corpo, o corpo material, não volta a nascer nesse mundo, senão que alcança a minha morada suprema. Krishna fala isso, lá no Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9. Então, ou seja, contextualiza exatamente isso que Prabhupada aqui mencionou, né? Temos que nos dirigir a Krishna, pedir o abrigo dele, nos rendermos a ele. Através do processo de Sadhana Bhakti, tudo isso é possível e vai se desenvolvendo gradualmente. Legal? Então essa foi a leitura de hoje. Deixa eu ver aqui, me ater agora aos comentários de vocês. Se eu consigo aqui acessar. Opa! Temos aqui o Adilila. Eu fiz uma analogia do prazer material que tem começo, meio e fim, e às vezes a fonte do prazer vira a fonte do sofrimento, tipo comer 3 pudins inteiros de leite condensado, né? Ninguém aguenta. Aí você é obrigado a comer. Você chega uma hora que aquilo que você gosta tanto vira sofrimento, né? Então, a Adilila aqui comentou, né? KKK, irmão. Pior que eu adoro um doce. Tudo ofereço a Krishna. Ele é o único desfrutador. Agradeço sua participação, Adilila. Sundarang, minhas reverências. Hare Krishna. Bem-vinda. Aí a Adilila comentou também que o único desejo dela é voltar para casa, voltar ao Supremo, servir ao Senhor. Somos servos eternos de Krishna. Muito bom. Lila Govinda, Hare Krishna. Ele comenta aqui, os devotos ocupados em serviço devocional purificam até os semideuses. É verdade, boa lembrança dessa máxima. Ele fala também, nosso corpo passa da infância à juventude, à velhice e à morte. É então devorado pelos vermes. Achar que Krishna, proprietário de tudo, dono de toda a riqueza, faria de nós algo tão efêmero, não conhece a grandeza. Não conhece a grandeza. Deixa eu voltar aqui. Não conhece a grandeza de Krishna. Ok. Marcelo Magalhães pergunta aqui. Krishna vive em Vaikunta? Krishna... Krishna, tá? Ele vive em Goloka Vrindavana, que é a área do plano absoluto mais elevada que tem. Em Vaikunta, ele se manifesta como Narayana, não é Krishna. É Krishna. E não é. Entendeu? Porque Krishna tem muitos humores. E o humor dele como um vaqueirinho, super atrativo, e que todo mundo se apaixona por ele, todo mundo quer servi-lo, assim, incondicionalmente, todo mundo quer servi-lo incondicionalmente. Esse é Krishna lá em Goloka Vrindavana, aonde os seus associados sequer o têm como Deus, tá? Ninguém sabe que Krishna é Deus. Yogamaya cobre essa percepção. Em Vaikunta não. Em Vaikunta, Narayana é o Deus poderoso, adorável. É um outro humor.
É outro tipo de relacionamento. Mas em Vaikuntha, Krishna, ele é Narayana, tá? Ok? Aqui a foto.india22, né, que é o perfil, né, o nome do perfil, fala: eu adoro alimentar minha alma. Faz muito tempo que para mim a alimentação de corpo é secundário. Jaya, Hare Krishna. É isso. Nutrir, Buddha Yoga, nutre a nossa inteligência e nos coloca na conexão com o que é real, com o que é verdadeiro. E por isso que ainda estou lendo o livro Bhagavad Gita. Muito bom. Bhagavad Gita realmente é um manual filosófico de alto quilate e que traz assim elucidações muito claras, sobretudo sobre Sankhya Yoga, que é a diferenciação entre estudo analítico, né, que diferencia o que é real do que é ilusório, transitório, o que é espiritual e o que é material. O que é espiritual, o que é real, e o que é material, ilusório, transitório. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um bom final de semana e continuem se conectando aí nos canais da ISKCON para poder nutrir suas inteligências e a gente poder debater aqui. Enfim, sempre muito prazeroso e agrega muito, né, para nós. Opa, tem aqui um último comentário. Somos seres divinos eternos, partes do Senhor Supremo, Sri Krishna, e não corpos materiais temporários. Jai Lila Govinda, fechamos então essa nossa leitura de hoje. Aqui também o Foto Índia. É maravilhoso, Hare Krishna, Jai. Obrigado a todos vocês pela participação, fico por aqui. Hare Krishna, Shila Prabhupada, aqui, Jai.